Gente, eu não sei o que aconteceu e o Instagram caiu a live. Eu realmente não sei o que aconteceu. Vou chamar vocês aqui novamente. Estamos felizes de estar todo mundo aí. Gel entrando. Gente, eu não sei o que aconteceu. A live caiu. Não entendi nada. Vamos continuar com o Felipe Roque de Carvalho. Legal que vocês estão voltando e eu vou chamar ele para entrar, para a gente não perder tempo. Olha, eu não tô, por incrível, eu não tô nem conseguindo chamar o Felipe, eu não sei o que está acontecendo, gente. Felipe, ele tem que aceitar o convite. Entrou. Opa, entrou agora? Funcionou? Você sabe o que aconteceu? Eu faço a mínima ideia, eu tava explicando aqui, do nada deu um barulhinho, quando eu olhei pra tela, subiu aqui falando que a live foi encerrada. Não entendi nada. Enfim, vamos lá novamente te apresentar para poder ficar salvo, né? Pois é. É... Felipe Roque de Carvalho, psicólogo. Gente, vamos regravar, porque a gente não pode perder um minuto dessa live. Formado em psicologia pela Universidade de Juiz de Fora, pós-graduado em psicanálise, com foco na teoria clínica e cultural, e depois a gente vai fazer umas perguntinhas para entender o que é isso. Ele é voluntário do Instituto Vitória, em Juiz de Fora, que é voltado para múltiplas deficiências. É psicólogo de uma administradora de condomínios também em Juiz de Fora. E o que é mais legal é que ele faz atendimentos exclusivamente online. A gente estava falando sobre o histórico da psicologia, né? E a definição. E aí eu vi na internet que a psicologia é uma ciência com graduação de 5 anos na área de ciências humanas e que cuida do nosso consciente e do nosso subconsciente. E o objeto do estudo é um pensamento humano, ou seja, não é da área de saúde, ele é da área de humanas. Alguém tinha até feito um comentário aqui que eu ia ler e passou. Eu acho que é na saúde de família, ele é considerado de saúde, né? Uhum. E você estava comentando aí, falando de quantos anos tem? Conta aí, quantos anos tem a psicologia, como é que foi É. criada? Então, a psicologia ela foi criada por volta de 1880 por Wilhelm Wundt, que é um austríaco. Eu acho que eu falei alemão, mas é austríaco, se não me engano. E ele fundou o primeiro laboratório de pesquisa experimental mesmo em psicologia. Antes disso, tudo que nós tínhamos eram reflexões dos filósofos e nada disso tinha um critério científico, né? Uma pesquisa realmente científica em cima disso. Então, para trazer um ar mais de seriedade em cima do estudo do psiquismo humano, do pensamento humano, ele criou esse laboratório. E aí, a partir daí, a gente considera que tem a fundação da psicologia como uma área de estudo mesmo. Tá. Aqui a Psi Larissa Coimbra até colocou que na FPS é uma profissão de saúde, mas nas outras ela é humanas, quer dizer, na faculdade, né, FPS. É, assim, é engraçada essa situação porque isso é mais uma definição brasileira. No Brasil, a gente tem uma visão muito mais de humanas, de ciências humanas para psicologia, enquanto lá fora eles têm uma ideia mais de ciência. Eu fiquei sabendo disso na época que eu entrei na faculdade, que ainda tinha aquele Ciências Sem Fronteiras, e aí psicologia não entrava no Ciências Sem Fronteiras, porque no Brasil é considerado ciências humanas e não entraria na parte de saúde, que eram as ciências que eles estavam mandando para lá. Você vê que até dentro da universidade ela ainda é algo a ser debatido, então, né? Essa atuação Uhum. que tanto tem na área de exatas, é exatas, né? Mas que tem uma atuação grande na saúde, né? Uhum. E assim, quando a gente fala de psicólogo, a gente pensa logo em sentimento, né? Uhum. Ah, eu tô com um problema no meu sentimento, eu tô confusa com meus sentimentos. E aí me veio uma dúvida, né? Uma pergunta para você. O psicólogo, ele não me falaram que ele não aborda só sentimento, que ele Uhum. aborda também intuição, percepção, cognição e aprendizagem. Como é que é Isso, isso? é um trabalho bem amplo. Depende muito de caso a caso e da área do leque, né, da psicologia que a gente aborda.
A área clínica, a gente tenta fazer um tratamento mais relacionado a como a pessoa se sente, como que isso afeta o dia a dia dela. Na área organizacional, a gente tenta entender como o bem-estar daquele funcionário vai afetar o funcionamento dele, a relação dele com outras pessoas e como que o serviço vai ser realizado no final das contas. Na área hospitalar também, como que a percepção do paciente em relação ao tratamento vai tornar o tratamento mais efetivo ou menos efetivo. Vai tudo variar de acordo com a abordagem mesmo e a área de aplicação da psicologia. Então, tem casos, por exemplo, de tratamentos de idosos, onde a gente trabalha muito questões de cognição, né, de manter o idoso ativo para ele não ir perdendo, por exemplo, a capacidade de andar, a capacidade das mãos mesmo para poder fazer tricô, para poder escrever, às vezes, o próprio nome para ir no banco. Tudo isso para trabalhar, tudo isso trabalha, né, o psiquismo humano. Entendi. Ô, Felipe, na criação, né, da sua profissão, qual foi a importância que a medicina teve? A medicina sempre foi fundamental, mas o começo em si foi muito de briga entre as duas partes, porque a principal ideia da psicologia era justamente trazer uma noção de que o psiquismo humano ele tem uma parte consciente, enquanto o mito que todo mundo conversava muito, que se falava muito, fala muito sobre coisas inconscientes, que aí vem a noção do Freud, que criou a psicanálise, e é um pouco mais para frente que a gente iria falar sobre isso. Mas a ideia era justamente isso, começar a entender como que a nossa mente consciente funciona, porque isso era algo que a gente poderia provar cientificamente. E aí foi feito pelos psicólogos com a ajuda dos médicos. Como é que foi essa relação? Uhum. Essa parte da relação, da história da psicologia, eu já não lembro mais tanto desde que eu me formei. Mas a ideia era de que a gente começasse a entender como que o cérebro funciona e como que isso está relacionado com o nosso psiquismo. Os primeiros estudos em psicologia, eles são chamados de comportamentalistas. Eles estudam o comportamento humano e tem muita relação com como o nosso cérebro funciona. Um caso mais famoso, e acho que todo curso de psicologia sempre aborda, é do Phineas Gage, que é um operário de um prédio, e na hora que ele estava trabalhando na construção, não sei se ele estava embriagado, o que aconteceu, mas ele caiu e um vergalhão atravessou a cabeça dele. Mesmo assim, ele sobreviveu e a princípio parecia que estava tudo normal com ele. Mas eles tiveram que arrancar uma parte do cérebro dele e perceberam a partir daí que o comportamento dele foi mudando e eles começaram a entender quais áreas do cérebro estavam relacionadas ao comportamento. Interessante. E a psiquiatria, ela entrou para auxiliar também, acredito, né? E como que é essa abordagem hoje da psiquiatria com a psicologia? No começo também existia uma briga muito grande, porque a psiquiatria acredita muito na ideia do remédio que ajuda na cura. Acreditava-se muito nisso. Mas desde a vinda da psicologia, das reflexões da psicologia, dos conhecimentos através da base científica da psicologia, a gente hoje em dia tem um diálogo muito maior entre a psiquiatria e a psicologia, porque a gente entende que as pessoas, a princípio, deveriam melhorar sem um remédio, mas que em alguns casos a pessoa não vai ter capacidade de se recuperar sozinha e ela vai precisar de uma medicação para estar mais suscetível ao procedimento, ao atendimento e ao tratamento clínico. Entendi. A gente não pode deixar de fazer a pergunta clássica, né? Felipe, qual é a sua linha que você segue? Eu acho que isso deve irritar muito os psicólogos. Eu estava dando meus estudos aqui e eu fiquei assim, abismada com a quantidade de linhas, né, que tem. Assim, isso aqui é um ano passando, não sei se vai ter mais que você pode citar e compartilhar com a gente, né? Porque aqui tem psicanálise, que eu descobri, comportamental, humanística, um que é? A cognitiva, social, gestalt, psicodrama, sociohistórica, que eu não faço a menor noção do que seja, sistêmica, transpessoal, a bioenergética, que é até da minha formação de psicomotricidade, e individual. E aí eu vou fazer uma pergunta em cima da outra, né? Qual a sua linha, né? E quando eu te apresentei, eu falei que você é da clínica de clínica cultural. Você é um psicólogo clínico cultural, que foi a sua definição no seu currículo.
Explica melhor o que que é, e qual Bom, é a sua linha. a minha linha em si ela é clínica, mas eu gosto de estudar também a influência da cultura no nosso dia a dia. Então, eu tento. A minha abordagem é mais voltada para um atendimento clínico, um a um, eu e meu paciente. Eu converso sobre as questões em que incomodam ele e tento entender como que a cultura dele é, aonde ele está envolvido, tudo aquilo que ele gosta de fazer, que envolve, por exemplo, música, como eu adoro, ou jogos, ou séries, ou religião mesmo, e como que aquilo é importante para a vida daquela pessoa. E eu tento utilizar essa cultura dele como uma ferramenta para me ajudar a fazer ele sair da zona de conforto e alcançar aquilo que ele busca. Interessante. Você gosta de filosofia, né, Felipe? Gosto bastante de filosofia também. Não cheguei a estudar muito, mas era uma área na faculdade que eu tinha bastante interesse também. Como é que é trazer a filosofia para o atendimento clínico? É muito bom poder trazer filosofia porque a base do conhecimento psicanalítico vem muito da filosofia. Freud e o Carl Jung, que era o príncipe regente da psicanálise, falavam muito de que a psicanálise em si trata de reconhecer também dentro da cultura como que os mitos, na verdade, falavam sobre o ser humano, sobre como superar as desavenças entre o ser humano e a natureza. Então, por exemplo, as pessoas viam o sol nascer, viam a lua depois durante a noite e queriam entender isso, explicar isso. Depois vieram outros deuses cada vez mais complexos, trazendo um pouco mais essa reflexão sobre como o ser humano interage com a natureza. Tem alguns deuses gregos que às vezes estão até associados ao ciclo menstrual das mulheres, alguns outros que estão relacionados ao tempo de cultivo da terra. Então, a psicanálise ela tenta sempre entender tudo aquilo que se repete na história da humanidade, como aquilo, na verdade, está tentando traduzir o que é ser um ser humano. Né? Entendi. Jung fala muito dos arquétipos, né? Isso, exatamente. Que são uma espécie de grupamentos de características, digamos assim. Né? Tem o arquétipo de uma forma muito generalizada, mas tentando trazer mais para o lado do Jung. São conjuntos de características que você consegue falar. Isso aqui determina aquela pessoa. Por exemplo, um dos arquétipos mais comuns é o do velho sábio. E aí, uma pessoa do velho sábio, ela apresenta determinados comportamentos. Uma pessoa que detém muito conhecimento, que normalmente ela pode ser, às vezes, uma pessoa mais... meio Sherlock Holmes da vida, como a gente conhece. Colocando também Sherlock Holmes como sendo um arquétipo aí, né? É algo mais nesse sentido que a gente trabalha a ideia do arquétipo e como ele também se manifesta na pessoa durante o atendimento. O Jung ele também traz uma noção muito interessante quando a gente fala de arquétipo, porque ele não fala que o arquétipo é uma coisa fixa, como a gente está acostumado a ver, por exemplo, em signos, que também não deixam de ser arquétipos. Ele fala que a cada momento da vida, para cada situação, você interage de uma forma diferente, você usa uma máscara diferente. E isso significa que também um arquétipo diferente vai estar atuando de uma forma mais evidente naquele momento. Então, uma pessoa que normalmente é um velho sábio, às vezes pode aparentar ser um bobo da corte em uma determinada situação, que não tem nada a ver um com o outro, digamos assim. Eu, por ser fonoaudióloga e terapeuta corporal, fiz, né, minha formação pessoal, tramitando aí em várias coisas da psicologia e estudei bastante Jung. E hoje eu faço parte daquele grupo de mulheres, né, que está muito em voga, mas eu já leio há 12 anos aquele livro de Mulheres que Correm com os Lobos. E ele é mediado por duas psicólogas junguianas. Aí eu achei interessante que o livro acabou ficando na moda, né? Uhum. E as pessoas. Não é só pegar o livro e ler, né? São os contos históricos, e ele separa exatamente esses arquétipos. E a gente lê basicamente um conto a cada 4 meses. Então, assim, eu já estou há 10 anos lendo o livro, não terminei de ler ele ainda. Faltam poucos capítulos. Mas exatamente é um trabalho pessoal mesmo, da leitura e do reconhecimento desses arquétipos. E tem a velha sábia. Eu achei interessante você falar Uhum. do velho sábio, né? E aí ela fala da velha sábia, né? E é bem interessante. Tem alguém que colocou aqui, Larissa, psicóloga, Larissa Coimbra, colocou. Eu tô achando que essa Larissa é filha de Ricardo, né? Uhum. Meu primo, eu tô achando isso. Larissa Coimbra, eu sou da TCC, porém queria saber como a psicanálise funciona hoje em dia, visto que a sociedade mudou muito. É uma pergunta de Larissa Coimbra. Assim, a psicanálise ela está sempre se reinventando, mas muito na base do revisão do passado.
Freud mesmo, se você parar para analisar a obra dele, ele costuma, se você pegar do começo ao fim, ele costuma revisitar diversas vezes o mesmo livro, voltando no passado, falando, olha, aquela época que eu falei aquilo, hoje eu descobri que não é. Então, a gente está sempre revisando os nossos trabalhos antigos, revisando os casos antigos para poder continuar trabalhando no serviço que a gente tem hoje em dia. Lógico que, ultimamente, na pressa que a gente tem, as pessoas tendem a querer muito mais algo voltado para a teoria cognitivo-comportamental, outras clínicas que trabalham muito mais voltada no controle do sintoma, ou pelo menos eu gosto de dizer controle do sintoma, mas a ideia da psicanálise ela sempre vai ser a mesma, que é tratar a origem do sintoma, não apenas o sintoma. Então, infelizmente, continua sendo um trabalho bem árduo, bem demorado de análise, conversa, até chegar no âmago da questão e aí sim resolver a questão da pessoa e aí, a princípio, finalizaria o atendimento clínico do psicanalista. Entendi. Então, sua abordagem seria mais psicanalista ou junguiana? É psicanalista, por hora eu ainda me considero mais freudiano, mas ultimamente tenho estudado Jung. E é por isso que eu gosto de dialogar tanto um com o outro, porque Jung, ele era psicólogo. Então, ele tenta trazer a psicanálise numa linguagem mais psicológica, digamos assim. Eu acho Jung cativante, eu tenho vários livros dele. Podemos trocar. Com De repente a gente faz uma certeza. live, de repente a gente faz uma live só de Jung, faz um estudo junto, né? Acho ótimo, perfeito, só me chamar. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? Que busca um processo de autoconhecimento, né? Como é que a gente deve escolher dentre essas linhas todas, essas abordagens todas, que cada vez mais a gente conhece e a psicologia está evoluindo, como toda ciência, né? Então, assim, como a gente deve escolher e saber a melhor abordagem para o que a gente precisa? Ou melhor, né? Como a gente pode decidir em qual terapeuta iniciar o processo de autoconhecimento psicológico? Bom, levando em consideração que eu acabei de falar sobre a TCC e a forma como eles trabalham, acho que o paciente, quando ele vai procurar um atendimento de psicologia,